Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa tarde a você, meu irmão, boa tarde a você, minha irmã. Que a graça de Deus, o amor do Pai, o discernimento do Espírito Santo esteja sempre com cada um de nós. Hoje eu estou gravando esse vídeo, para poder ajudar a todos aqueles que assistir a ter um melhor discernimento, a escolher melhor diante da situação política do nosso país. O nosso país está numa situação política muito delicada e o intuito desse vídeo é ajudar você, principalmente você cristão, a bem escolher o candidato ao qual você vai votar. De antemão eu me preocupo muito, com a atual situação do país, onde me tem parecido ultimamente, há umas eleições atrás para cá, mas principalmente nessa eleição está muito escancarado, parece que estamos voltando ao voto do cabresto. O que era o voto do cabresto? Engancho nessa palavra. Se caracterizava numa época onde existiam os senhores das terras, os donos das terras, das fazendas e tudo, enfim. E eles tinham um povo que trabalhava para eles e morava dentro da terra deles. E o negócio era o seguinte: ou você votava no político dele, você que morava dentro da terra dele e que trabalhava para ele e tudo, ou você votava no político dele, dos donos das terras, ou você corria um grande risco de morrer, ser expulso da terra, perder sua casa, perder seu trabalho. Então era chamado voto do cabresto, porque ele obrigava você a votar no candidato dele. E infelizmente, parece que agora piorou. O voto do cabresto está voltando. Só que pior. Agora nós não temos mais os senhores das terras. Nós agora temos o povo todo. Todo mundo quer impor em nós o candidato o qual ele acredita ser o melhor. Todo mundo quer chegar para nós e dizer: você tem que votar nesse, porque ele é o melhor, porque ele é o bambambam, porque ele vai acabar com a corrupção, porque ele vai acabar com isso, com aquilo outro, e enfim, você tem que votar no meu candidato. Só que triste realidade é essa: não existe ainda um político que vai acabar com a corrupção. Para acabar com a corrupção, a coisa tem que ser cortada muito lá na raiz. Vai demorar muitos anos para que isso venha a acontecer. Tem que ser uma coisa lá no fundo, tirado lá são muitos anos presos em uma corrupção dentro deste país. E que, infelizmente, vai demorar anos para se conseguir sair dessa situação. Então não é o candidato de hoje, dessa eleição, que vai acabar com a corrupção. Ele pode lutar, pode até tentar ajudar bastante, mas ainda assim não vai ser ele que vai acabar com a corrupção. E tantos outros problemas que vêm aparecendo no nosso país, eu acredito que é uma coisa muito passada, muito lá de trás, e que não vai ser 4 anos, 8 anos desse candidato que vai fazer com que isso acabe. Vai ser uma coisa mais demorada, é um processo mais longo. E assim, a gente tem que ter consciência de que nós não podemos obrigar ninguém a votar no nosso candidato. Eu, Yuri, eu não exponho o meu voto. Às vezes eu tenho até saudade da época em que o voto era secreto, porque ninguém falava o seu voto para ninguém. Eu sou da época que eu chegava para minha mãe e perguntava para minha mãe: mãe, quem é que a senhora vai votar? Criancinha. Minha mãe: meu filho, posso falar? Não. É secreto. Mãe, quem foi que só votou? Não vou falar, meu filho, é secreto. Eu sou dessa época. E tenho saudade, porque nessa época não existia essas brigas de pessoas, umas brigando com as outras, ameaçando a paz nacional. Isso ameaça verdadeiramente a paz. Então, o intuito desse vídeo é que nos ajude
numa visão cristã, a verdadeiramente escolhermos o melhor candidato, que não é o meu Yuri. O meu candidato Yuri vocês nunca vão ficar sabendo, porque eu não digo para ninguém. Só tem 2 pessoas que sabem quem são os meus candidatos, a minha esposa e Deus. Fora minha esposa e Deus, ninguém mais sabe em quem eu vou votar. Porque eu não posso manifestar o meu voto. Porque eu, Yuri, atualmente faço parte da comunidade católica Shalom, na graça de Deus, é o meu carisma, é onde eu estou bebendo da graça de Deus. E Deus me confiou um povo ao qual eu estou à frente. E isso é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Se nós estamos à frente, não somente sacerdotes, como existem sacerdotes aí que infelizmente manifestaram seus votos e que estão passando por um processo, né? O bispo inclusive está com um processo que ele não pode fazer isso, sacerdotes não podem fazer isso, manifestar voto. Nem ninguém que está à frente, mesmo nós leigos, nós não podemos manifestar nosso voto. Porque como nós estamos à frente, tudo que nós manifestamos, existe aqueles que vão ter pensamentos críticos e não irão concordar conosco, mas existem aqueles que, infelizmente, não têm ainda uma consciência crítica e vai fazer aquilo que eu e Yuri vou fazer. E eu não posso fazer isso porque eu sou responsável diretamente pelas escolhas dela. Sou responsável diretamente pelas escolhas dela. E se eu errar, ela vai errar. Então eu não posso fazer isso. Então quem está à frente de um povo, quem é pastor de grupo de oração, coordenador de grupo de oração, quem está à frente de um ministério, de uma pastoral, quem está à frente de uma paróquia, quem está à frente de uma determinada função dentro da igreja, ou fora até mesmo dela, um patrão de uma empresa, uma pessoa que está à frente, ela não pode manifestar o voto dela. Porque se ela manifesta, indiretamente, ela querendo ou não, ela está manipulando, está influenciando na decisão daqueles que confiam nela. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Essas coisas a gente não pode fazer, não devemos fazer. Então hoje a gente vê, infelizmente, muitas situações de pessoas que estão à frente, que estão coordenando, conduzindo um povo, se manifestar e aí diretamente ou indiretamente influenciar na decisão daqueles que confiam nela. É isso que realmente nós temos que tomar cuidado. Nós não somos chamados a isso. Nós não somos chamados a essa situação, a essa atitude. Nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós decidimos, principalmente nós que estamos à frente. E aí, vendo tudo isso, eu me preocupei e, para minha alegria, né, eu fiquei muito feliz, porque demorou um pouco, né, mas sabedoria de Deus sempre. A minha comunidade, falo minha comunidade porque a tenho no meu coração, então eu chamo de minha comunidade, mas o meu carisma, minha comunidade católica Shalom, se manifestou. E, para minha alegria, porque eu tinha muito medo de como a comunidade iria se manifestar diante disso, porque a gente sabe que, infelizmente, a comunidade, nossa comunidade, não só nossa comunidade como a igreja, existem homens no meio passíveis e possíveis de errar. Eu com muito medo, mas aí ela se manifestou de uma forma coerente, bonita, correta, honesta, como nós que estamos à frente temos que nos pronunciar. E eu trouxe para vocês hoje algumas reflexões do que a comunidade passou, para que vocês possam amadurecer a ideia de vocês.
Logo eu vou ler de início o que a comunidade diz e vem dizendo no texto, né, no pronunciamento. A comunidade católica Shalom, através do seu portal e demais meios de comunicação, considera oportuno publicar este editorial, tendo em vista a iminência das eleições de 2018 e o momento delicado no qual se encontra a nação brasileira. Dentre os aspectos que fazem deste momento merecedor de extrema atenção e discernimento, podemos destacar a possibilidade do país estabelecer um marco efetivo no combate à corrupção, iniciar uma reforma política que ordene as estruturas de poder em favor de um desenvolvimento onde o bem dos homens e a solidariedade sejam os critérios norteadores, mas também a polarização política e ideológica que compromete a paz social. O crescente ataque global à cultura defensora da família e da vida, além do atraso histórico no que se refere ao desenvolvimento estrutural e econômico, que inclui a todos. Ou seja, mediante a atual situação do país e aos ataques constantes que, infelizmente, a família e tudo aquilo que representa o pensamento ideológico cristão, né, tem atacado constantemente, né, a igreja, a forma como nós acreditamos que deve ser segundo o Evangelho de Deus. Infelizmente, a cultura hoje tem atacado bastante isso. Então, mediante a isso, a comunidade decidiu se manifestar. Bom, por esse motivo, discernir e escolher sem paixões e com seriedade os candidatos nos quais iremos votar para os cargos públicos em questão é tarefa de altíssima responsabilidade. O que é que ele está dizendo aqui? Discernir, meu irmão. Discernir. E discernir não é pela cabeça dos outros, não. Não é pelo que o Yuri pensa, não. Discernir é em cima da minha oração. E na minha oração, eu sei o que é ofensivo à vida, à caminhada cristã, e o que não é. E na oração, Deus vai me iluminar. E Deus vai me dizer quem é o melhor candidato para que eu vote. Ponto. Claro, mediante conhecimento. Eu preciso conhecer cada candidato. E mediante ao conhecimento dos candidatos, colocar tudo isso em oração, para que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a escolher a melhor opção para o país. E aí vem dizendo: compreendemos que nosso papel como comunidade, meu papel como Yuri, pastor de grupo de oração, o papel dos sacerdotes da comunidade, dos sacerdotes da igreja, o papel das pessoas que estão à frente de um povo, não consiste em tornar partido, ou melhor, não consiste em tomar partido ou indicar candidatos, mas colaborar na formação da consciência de cada cristão, que tem o sagrado, olha isso, que tem o sagrado, e isso está no direito canônico da igreja, tem o sagrado direito e o imperioso dever de contribuir com a construção e uma sociedade humana mais consonante com os valores do Evangelho de Cristo. Ou seja, nós temos o nosso sagrado direito, imperioso dever. Ou seja, eu não posso me omitir. Eu não posso jogar fora o meu voto. Mas eu também tenho o sagrado direito de escolher. Não são os outros que escolhem por mim. Sou eu que escolho. Mediante uma visão cristã. Obviamente, como eu já venho dizendo desde o início. Aí vem dizendo mais abaixo, né? Eu grifei algumas coisas que eu achava mais importantes.
Não temos condições de descer em detalhes neste tema através de um editorial, até porque todo esse tesouro é magistério, é acessível ao toque de nossos dedos e visamos não orientar um voto, mas contribuir com a formação das consciências que desejam, pelo caminho da verdade, chegar à prática constante da caridade. Não devemos orientar voto, mas contribuir com a formação das consciências que desejam, pelo caminho da verdade, chegar à prática constante da caridade. Ou seja, não pensar somente em mim, mas no meu voto eu preciso pensar em todo um povo, cristão ou não. Eu preciso pensar em todo um povo. Diz um pouco assim, só para uma parte que eu não grifei, mas que eu vou ler aqui para vocês. Vemos muitos cristãos confusos, sentindo-se obrigados a optar por esta ou aquela bandeira ideológica, onde está a digladiar-se a justiça e a liberdade, e no final são sempre os mais pobres e vulneráveis a pagar a conta. Ou seja, brigam entre si, que isso é certo, que aquilo é certo, que aquilo é certo, que aquilo é certo, isso é que é bom, isso que é bom, e você fica feito um louco, sem saber em que você vai votar. Vota de forma errada, porque acaba indo pela cabeça das pessoas, vota de forma errada, e no fim, quem paga sempre são aqueles menos privilegiados, quase sempre os mais pobres. E diz assim: em vez disso, a igreja nos convida a um olhar mais crítico e que ultrapasse visões de sociedade baseadas em conceitos abstratos ou que criem rivalidade entre grupos de pessoas, que é só o que tem acontecido. Mas que isto, ela nos chama a uma real participação na vida civil e a sermos marcadamente solidários e respeitosos das liberdades que encontram sua plenitude no fazer o bem. Ou seja, você é livre. Nós somos livres. Cristo nos fez livres. Se uma pessoa chega e diz, eu quero votar nesse partido, ainda que ele seja, como se grita ao mundo inteiro, comunista, e eu não vou citar partidos aqui, não vou citar nomes de partidos aqui, nem vou citar políticos aqui, mas ainda que a pessoa queira votar naquele partido que o mundo grita que é comunista, meu irmão, ele é livre. Ele é livre. Eu não posso influenciar no que ele quer, no que ele pensa que é melhor, não. Obviamente ele tem que pensar, mas eu não posso influenciar. Ele é livre para votar. Agora, olha só um risco que nós corremos. Eu pego e digo, vote em tal político, porque tal político é melhor. Aí ele vai e vota no meu político, que eu disse que era melhor. E o meu político é pior. Faz pior do que o que ele iria votar, que talvez fosse até comunista. O meu faz pior. De quem é a responsabilidade pela escolha errada dele? É minha, que influenciei ele. É minha que influenciei ele. Aí vem aqui uma nota da CNBB de 13 de abril de 2016. O bem da nação requer de todos a superação de interesses pessoais, partidários e corporativistas. A polarização de posições ideológicas em clima fortemente emocional, que é o que tem acontecido muito ultimamente, inclusive, gera a perda de objetividade e pode levar a divisões e violências que ameaçam a paz nacional. Então, meu irmão, tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado com o que nós fazemos, com o que nós pensamos. Tenhamos discernimento com o que nós escolhemos. Eu vou encerrar por aqui para não ficar muito longo o vídeo. Mas tenhamos cuidado com as nossas escolhas, com o que nós pensamos, com o que nós decidimos e respeitemos a escolha dos outros. Eu não preciso manifestar minha escolha.
Eu não devo manifestar minha escolha. E nem você deve manifestar a sua. Escolha o seu candidato, vote, veja o que você acha melhor, tome a sua decisão. Para ajudar nós cristãos, a comunidade eu já ia deixando passar, nos coloca 4 pontos primordiais para que a gente possa observar e discernir na escolha do candidato. O primeiro ponto é: expressem sua fé em sintonia com os valores do Evangelho, que significa, dentre outras coisas, valorizar a vida humana em todos os seus estágios, independente dos erros cometidos, e reconhecer na família, segundo a lei natural, a célula vital da sociedade. Primeiro ponto. Segundo, tenham um histórico de compromissos honrados, além da capacidade de liderar processos políticos e favorecer consensos. Terceiro, apresentem propostas de desenvolvimento econômico integradas à justiça social, que alcancem de modo especial os segmentos da população mais excluídas e marginalizadas. E que sejam homens e mulheres, quarto ponto, de evidente honestidade e que pautem seus mandatos sob a egide da transparência e o combate à corrupção em todas as suas formas e níveis. Então, que você possa pegar esses 4 pontos, rezar, pedir a Deus o discernimento. Com a graça do Espírito Santo, você vai escolher o que é o melhor para o país. E se você, infelizmente, não escolheu o que é melhor para o país, você peça a Deus a oportunidade de, das outras eleições, conseguir alcançar esta graça. Que Deus te abençoe. E eu quero terminar deixando um versículo da Bíblia que eu acho importantíssimo para esse período. É para que sejamos, está em Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. É para a liberdade que Cristo te libertou, meu irmão. Seja livre. Reze e peça o discernimento do Espírito Santo. E conheça os candidatos. Deus te abençoe. Shalom.